E seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos do Japonês, que é, na verdade, uma amostra grátis do nosso curso Japonês Essencial, que logo logo vamos abrir as matrículas, né, Tai Sensei? Nós vamos dar assim um exemplo panorâmico, né? Mais ou menos como a gente trabalha a língua japonesa. É isso aí. Tá? E é o segundo podcast que a Tai Sensei grava aqui nesse estúdio. E hoje eu vou fazer num esquema um pouco diferente, Tai Sensei. Pois não. Eu sou professor também da equipe, mas eu vou me colocar no lugar de aluno que está no nível 0 de japonês, que Certo. nunca aprendeu a língua japonesa, que é justamente o nosso público-alvo para este curso que vamos abrir as matrículas. Inclusive, vamos falar de todos os detalhes, né, no final desta aula. Certo. E eu quero que a senhora me convença de que japonês não é difícil. Eu acredito plenamente que eu vou te convencer. Essa é a voz de alguém que ficou 50 anos da sua vida dedicando ao ensino da língua japonesa, né, Thaís Sensei? Desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e na sua carreira nas universidades brasileiras e estrangeiras. Então, estou sentindo aqui uma confiança de que a senhora vai convencer todos nós de que japonês não é difícil. Não é difícil. A começar de você que, apesar de ser professor, hoje vai me cutucar. Tá bem. Primeiro, quando a gente estuda um novo idioma, Thaís, a gente sempre se preocupa com a questão da pronúncia, né? Vou estudar, ouvir um árabe, um chinês, um francês. Me parece que os sons são muito complexos. O japonês também é difícil a pronúncia? Eu acho que, dentre todos os aspectos da língua, é um dos mais fáceis para nós brasileiros, porque não existe som que que o brasileiro não consiga pronunciar. Tem sons com certas particularidades, mas ele consegue pronunciar. Tá. Temos vários pratos da culinária japonesa aqui no Brasil, né? Sim. Como yakisoba, né? A pronúncia yakisoba é yakisoba em japonês, então. Não necessariamente. Não? E não. É questão de acento, de acentuação. Em japonês não existe a sílaba tônica. Não existe uma sílaba mais forte. São todas com a mesma força, digamos assim, só que ele vai diferenciar em modulação. Então, no caso do yakisoba, que os brasileiros assim pronunciam, em japonês ficaria yakisoba. Yakisoba. É melhor, até aprender a ondulação, aprenda no plano. Yakisoba. Yakisoba. Isso. Certo. E, inclusive, eu tenho um nome japonês, que é Takashi. Takashi. Eles não me chamariam de Takashi no Japão. No Japão, você seria Takashi. 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 Seria tudo meio plano. Plano, isso. Entendi. Quando muito ondulado, Takashi. Certo. E tem uma cidade no Japão, Thaís, que eu adoraria conhecer, que se chama Yokohama. Uma cidade muito bonita, mas você pecou outra vez pela paroxítona. Por que o brasileiro paroxítona? Porque a maioria das palavras em português, o acento forte, ou seja, o acento tônico, cai na penúltima sílaba. Tenha ou não o sinal de acento. Por exemplo, casa. Certo. Né? Não tem acento nenhum quando você escreve e quando você lê. Mas você pronuncia o K mais forte do que o ZA. De fato. Fica casa. Né? E essa força, esse acento tônico, no português costuma cair na penúltima sílaba. Lógico que tem que cair na última e na antepenúltima, mas a maioria cai na penúltima sílaba. E o brasileiro acaba transpondo na pronúncia do japonês essa, vamos dizer assim, tendência do português. Então, não é Yokohama, mas é Yokohama. A pronúncia do A não tá um pouco diferente? Você não falou Yokohama, mas é Yokohama. A vogal não é an, é A, então? Você está falando... Sim, as vogais são... Quer dizer, todas as sílabas são abertas. Ou seja, terminam todas em vogal. Certo. Com exceção de uma, sobre a qual eu falarei em seguida. Então, você pronuncia cada um. Yokohama. Não é Yokohama. Não tem essa nasalação no meio da sílaba. Entendi. Tá? Vai ter o som nasal em separado, mas daqui a pouco eu já te falar sobre isso. O que eu queria dizer, neste caso, é para você não acentuar o H. Não é Yokohama, mas é Yokohama.
Então, não é Hiroshima, mas é Hiroshima. Quase, quase. Por quê? Porque o H em japonês sempre é pronunciado, Ah, é? aspirado. Não é Hiroshima, mas é Hiroshima. Tá, então a outra cidade muito famosa, por um motivo não legal, é Nagasaki, que seria Nagasaki. 2 erros. Primeiro, za não se acentua, quer dizer, a penúltima sílaba não se acentua, e quando está escrito em S, em letras romanas, é sempre o som de S. Então é Nagasaki. Nagasaki. Isso. Então tô vendo que a pronúncia do que a gente está acostumado no português e no japonês tem uma diferença. Tem, naturalmente que tem. Mas são coisas que o brasileiro, se quiser aperfeiçoar a sua pronúncia, consegue. Entendi. Não é uma sílaba, um som difícil de pronunciar, sabe? De colocar o dente lá, a língua lá atrás do dente, entre os dentes, Sei. né? Quero só falar um pouquinho da nasal, tá? A nasal no português, muitas vezes é como se fosse um tio. Sim. Você vai Yokohama, né? Não. A nasal em japonês é pronunciada. É o que você pronuncia fechando essa parte que o vento sai, o ar sai. Então, por exemplo, Gohan. Não é Gohan com tio, mas é Gohan. Que quer significa dizer? o quê? Gohan significa arroz, mas por arroz ser o alimento principal, a gente usa também para refeição. Então não é Gohan, mas é Gohan. Isso, É a Gohan. mesma lógica de Nissan, então? Exatamente. Você não vai pronunciar Nissan nasalando, né, colocando um tio, mas é Nissan. Nissan. Fecha uma vez. Ou aqui Nissan. no fundo, ou a boca, a língua. Tá. Mais uma última cidade, Tai Sensei. 2 cidades. Pois Quero saber não. como é que fala Tóquio e Osaka em japonês. Osaka, você já sabe, pelo menos corrigir uma delas. Ficaria? Osaka. Tá. Além disso, o O é longo. Ah, Então, é? Então é Osaka. 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 Tá tendo inclusive a Expo agora, né? No Japão. Em Osaka. Osaka. Então não é Osaka, mas é Osaka. Osaka. Tem prolongamento, é isso? Tem o som de prolongamento, que é um traço distintivo. Então, tem palavras que curto é um significado, longo é outro significado. Ah, é? É. Por exemplo, deixa eu ver. Oba-san. Olha, eu tenho oba-san e oba-san. Oba-san, Oba-san. O que cada um significa? Isso. Oba-san significa senhora ou tia. E oba-san significa senhora idosa ou avó. Avó. Tá. Tá? Tá. Então, a mais jovem é oba-san. E a mais idosa é oba-san. Entendi. É fácil de confundir, né? Oba-san, Oba-san. Isso. Então, tem que tomar cuidado no ba, porque senão você vai chamar uma senhora jovem, mais jovem, de senhora idosa. Entendi. Mas e Tóquio, Tai Sensei, que eu te perguntei agora há pouco? A senhora falou que a pronúncia é diferente também. Tem 2 longos. Ah, é? Tóquio. Tóquio. Você falar Tóquio no português, dentro da frase português, ele acaba puxando a tendência do português. Então, não que não se entenda que é Tóquio, se refere a Tóquio. Mas se você quiser pronunciar o japonês corretamente, como os japoneses pronunciam, teria que ser Tóquio dentro da frase japonesa. Entendi. Então, pronúncia realmente... Ah, não, mas tem uma palavra que eu não posso deixar de te perguntar. Tsunami. Esse é um som que eu tenho que tomar cuidado. O TS em japonês é uma sílaba só, é uma emissão de voz só. Então não é tsu, mas é tsu. 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 Tal como nossa colega. Mitsuko Sensei. Mitsuko Sensei. Isso não é Mitsuko, ela é Mitsuko Sensei. Certo. Tá? Então TS tem que tomar cuidado. É tss. Tsu. Então é tsunami. 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 Isso, muito bem. Ok. Você tirou a paroxítona. Então, ok. Então temos que tomar cuidado que na pronúncia da língua japonesa não tem sílaba tônica e que não se coloca essa sílaba tônica na penúltima sílaba também, né? Então é um hábito que nós brasileiros temos.
Tem que tomar cuidado na hora de pronunciar. Se quiser falar no japonês bonito, tira o acento tônico. Essa é a dica que as pessoas devem levar desse primeiro bloco, então. O Takashi Sensei costuma dizer, é a regra de bolso em termos de pronúncia. Ok. Bem, falamos da pronúncia, vi que não é tão difícil, mas eu tenho certeza que a gramática do japonês é bem difícil. Pelo menos me falaram que é muito diferente do português. Ah, você falou correto. Ela é diferente. Por quê? Porque a construção da frase é diferente, mas não é difícil. Por quê? Para mim, um dos maiores motivos é que tem muito poucas exceções. Certo. Muito poucas exceções. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do verbo. Tá? O verbo, para você usar corretamente, você tem que conjugar 3 coisas. Você tem que saber que modo, qual é o tempo e quem é que está praticando a ação, a pessoa verbal. Isso no português. Isso no português. Então, por isso que a gente fala de conjugação do verbo. Você tem que conjugar 3 categorias gramaticais. No japonês, ele não tem nada disso no verbo em si. Ah, não? Não. O tempo você pode expressar, mas com outras coisas. Mas o verbo em si não vai mudar tanto como no português. Além do que, só tenho 2 verbos irregulares. 2 verbos? Verbos, não é 2 classes de verbos, são 2 verbos irregulares, que é o verbo fazer, suru, e o verbo vir, que é kuru. Só esses 2 verbos não vão seguir o padrão de conjugação não, de flexão dos demais verbos, que são todos regulares. Me dá um exemplo de um verbo regular, então, Tai-sensei? Verbo regular, eu tenho 2 grupos de verbo regular, tá? Não vou dizer que não acha essa distinção. Tem os verbos regulares que terminam em iru ou eru, que é o caso do taberu, Que significa? comer. Comer. Tá? E tem os verbos que não usam essa... Quer dizer, tem alguns que usam, mas, enfim, seriam algumas exceções, mas que terminam em u diretamente com outra consoante. Por exemplo, o verbo ir, que é iku. Iku. Eu não tenho iru ou eru no fim dele, tá certo? Né? Então, os que terminam em iru, eru é um tipo de verbo regular, porque vai seguir sempre o mesmo paradigma, e os verbos que terminam sem esse iru, eru, mas que seguem um outro paradigma. Então, são 2 classes apenas de verbos regulares. Certo. Então, você não tem que estar decorando eu comeria, eu comerei, eu comi. Né? O verbo ir, por exemplo, eu vou, na primeira... É verdade, no português nós vamos, né? Eu irei, vós ides. Então, essa variação não existe no verbo em japonês. Ele significa aquela ação e ponto final. Mas então no japonês seria... Você falou que o verbo comer é taberu, certo? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos. Seria eu taberu, tu taberu, ele taberu, nós taberu e assim sucessivamente. Exatamente. Se você quiser dizer que você pratica aquela ação nesse momento. Mas aí como é que eu falo eu comi? Você vai usar uma outra palavra gramatical que vai ajuntar essa ação de realizado, já passado. Tá? Como é que fica então? É tabeta. Tira o ru e entra o ta. Tá. Taberu vira tabeta. Isso. Eu tabeta, tu tabeta, ele tabeta, nós O tabeta. batalhão tabeta. Tudo tabeta. Tudo tabeta. Tabeta. Mas aí quando eu escuto um dorama japonês, Tai-sensei, uma novela, eu já sei o que você vai falar. O mas. Não é? Isso. Por que se usa o mas? O mas é uma forma que não existe no português, mas é a forma de você ser delicado com quem está te ouvindo. É a forma de polidez, é a forma de você transmitir a mensagem educadamente, polidamente, cortesmente ao seu interlocutor. Entendi. Por isso que, então, taberu fica tabemasu, tá? Eu posso dizer, por exemplo, o que você quer comer? Yakisoba. Tá. Então, eu posso dizer, yakisoba ou taberu? Yakisoba ou taberu? Taberu. Este yakisoba é objeto do taberu. Comer o quê? Yakisoba ou taberu. Mas, para você dizer para mim que você come, você vai dizer, porque eu sou mais velha, yakisoba ou tabemasu. Tabemasu. Isso. Eu acrescentei o mas ao verbo taberu. Vai mudar de forma? Vai mudar. Taberu perde o ru e você acrescenta o mas. Então, você está dizendo a mesma coisa. Você está dizendo a mesma coisa, só que
educadamente para mim, porque eu sou mais Entendi. velha do que você. É um tipo de... que traduzindo para o português é a mesma coisa, né? Yakisoba o taberu, comer yakisoba. Yakisoba o tabemasu, comer yakisoba. É a mesma coisa. Só que, então, tem coisas que não existem no português, por isso que você não pode aplicar diretamente a lógica do português no japonês. Então, tem certas regras de uso da língua, mas a estrutura da frase é mais simples. E outra... Desculpa, só para terminar, poucas exceções e poucas irregularidades. Mas aí por que a senhora falou yakisoba o tabemasu e não tabemasu yakisoba? Taberu yakisoba, comer yakisoba. Você toca no ponto essencial da estrutura da frase. Em japonês, o verbo vai sempre no fim da frase. Sempre? Sempre. Olha. Estou falando de padrão. Tá? É lógico que na fala, mesmo do português. Né? Você falar eu vou ao cinema, mas você pode dizer, ao cinema eu vou. Né? Certo, Então você certo, mudou, certo. mas não estou entrando nas exceções. Na forma padrão, o verbo vai sempre no fim. Entendi. Então é yakisoba taberu. Yakisoba. Tabemasu. Aí. Só que você tem uma partículazinha aí para dizer o quê? Que é yakisoba o taberu. O? Feijoada o taberu. Tá? Maçã o taberu. Tá. O que é Então, este o? Então, é uma palavra gramatical para dizer o quê. Comer o quê. Então, você usa esse o. Num terminologia técnica, é objeto direto. Certo. É uma palavra gramatical da É língua uma japonesa. palavra gramatical. Exatamente, é uma palavra gramatical. Então, ele vai marcar o que você vai fazer. Sushi o taberu. Muito bem. Yakisoba o taberu. Então sempre tem que ter o para indicar o que eu quero comer, o que eu tô comendo. Perfeito. E para você dizer com polidez para mim, você diria, Tabemasu. a frase inteira ficaria, Yakisoba o tabemasu. muito bem. E com isso você pode usar várias frases usando o tabeiro. Tabeiro ou Entendi. tabemasu. Então tem, digamos, a parte nuclear do verbo, que é o tabe, que vai se juntar a este tabemasu, tabeta, tabe... Tabenai. Nai? O que é nai? Nai é negação. Nai é negação. Então, se você dizer yakisoba o tabenai, você está dizendo, eu posso comer todo o resto, mas o yakisoba eu não vou comer. Como são, me parece muito peças de Lego que vão se encaixando. É a característica da língua japonesa, que é aglutinante. Você vai juntando palavras, digamos, gramaticais ao núcleo que vai dar o sentido. Então, tem o tabeiro, ao qual eu vou juntando algumas palavras gramaticais, mas tudo isso a gente explica com muita calma, com muito vagar, porque o que é importante é saber que verbo vai no fim. Já tendo isso na cabeça, já está com meio caminho andado. Entendi. Tá? E tem essa coisa que vai se grudando umas às outras. Que a Exatamente. senhora falou que a língua Nante. Aglutinante. Aglutinar, de juntar. vai juntando. Vai juntando. O os também se junta, então. Junta-se ao substantivo. Por isso que eu disse, você falou yakisoba o tabemasu. Eu disse feijoada. Acho que foi Feijoada o? Feijoada o tabemasu. Maçã o tabemasu. Eu usei a palavra em português justamente para mostrar para vocês que é só juntar na palavra que significa a coisa. Entendi. Tá? Então, para comer o yakisoba, a maçã. Não importa se é masculino ou feminino. E aí tem uma outra coisa. Na língua japonesa, não tem masculino ou feminino. Não tem singular nem plural. Ah, não? Gramaticalmente falando. Tá. Tá? Mas aí não tem a palavra que significa homem ou mulher? Eu disse gramaticalmente falando. Você, lógico que tem, porque no Japão tem homens e tem mulheres. Então então. você tem que ter palavra para significar o homem, palavra para significar a mulher. Mas não tem um artigo. Por exemplo, eu não tenho como menino, menina. Aham. Basta trocar o por a, eu tenho masculino e feminino. Não. Eu tenho uma palavra específica para menino, outra palavra específica para menina. Ah, Tá? Mas eu não tenho essa necessidade de distinguir o gênero. entendi. Que a gente aqui fala a mesa, o microfone, Não tem, não a tem. cabeça. Não, O substantivo tem gênero, né? Não precisa saber de que gênero, a que gênero pertence. Sei. Basta saber que cabeça é atama, que mesa é teburo e assim por diante. Mas então não tem, só para retomar, dar um passo atrás, não existe artigo na língua japonesa. Não existe artigo. Porque agora há pouco eu falei comer a maçã. Se eu penso que comer é taberu, e maçã a senhora usou do jeito que tá,
Me pareceu que este ou seria o equivalente do artigo, sabe? Ah, não, 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 não. O artigo vai dizer qual é o gênero daquela palavra, certo? No português. Mas o vai se juntar a qualquer substantivo para dizer que é a coisa que eu faço. Então não tem nada a ver. O o não tem nada a ver com essa partícula o, só De para esclarecer. jeito- Sim, sim, são coisas tipo. Por isso que eu digo, não adapte, não encaixe o português no japonês para explicá-la. Não usar a lógica do Do português para explicar a língua japonesa. Tá, então eu entendi que esse é um ponto importante e entender que o verbo vem no final, né? Isso. Porque é uma outra lógica de construção. Isso. Essa é uma regra de bolso que, se você fica tomando atenção desde o início, a coisa flui naturalmente, porque aí depois é só saber que partícula usar. Entendi. Nossa, muito interessante. A estrutura da língua japonesa é muito, acredite em mim, É muito simples. é muito simples, é muito fácil, tá? Agora, não vou dizer que não tenha complicador, porque toda língua tem os seus fator, não é complicado. Eu acho que o que dá mais a impressão de que é complicado é a escrita. Eu realmente acho, me parece muito difícil mesmo ter todos aqueles símbolos, né? É difícil no início, por quê? Porque são 3 sistemas de escrita que são diferentes uma da outra. 3 sistemas 3 de escrita? sistemas. 2 são silábicos, ou seja, é tudo sílaba. É uma letra só para uma sílaba. Não é que nem no português que você junta o B com o E para dar o B. O B com A para dar o Ba, por exemplo. Tá? Certo. Tem uma letra só que vai significar Ba. Um caractere. Um caractere. Tá? Então, são caracteres diferentes. Isso você vai ter que decorar. Tá? Os silábicos têm um número restrito de letras, de caracteres. São quantas? São 46 para hiragana e 46 para katakana básicos. Depois vai ter algumas combinações entre eles para gerar um terceiro som. Tá? Mas o que eu preciso aprender primeiro, então, são essas letras. Exato, são os silábicos. Que é o hiragana e katakana. Katakana. Tem 2 sistemas silábicos, então? Sim, sim. Em princípio, o hiragana é para grafar as palavras, por exemplo, aquela parte do maço, né, do o, que são coisas próprias da língua japonesa, você usa o hiragana. Tá. Em princípio, tá? E para você grafar palavras estrangeiras, você vai usar o katakana. É o caso da feijoada, que eu usei na frase. É o caso da maçã, que eu usei na frase. Então, você vai ter que usar um outro sistema para diferenciar aquilo que é próprio da língua japonesa do que é próprio da língua estrangeira, de línguas estrangeiras. Entendi. Então, acho que o nome de quase todo mundo que está nos assistindo aqui, esta aula, o nome dele vai ser escrito nesse sistema que é o katakana. Exatamente, é o katakana. Isso é 46 de cada. É como se fosse maiúsculo, minúsculo? Pode até ser, comparativamente, tá? Guardadas as devidas especificidades. Mas, o que eu ia dizer? Eu até esqueci. Hiragana, katakana. Hiragana, katakana. Então, e são 46 de cada uma, tá? Agora, o que parece que complica é o uso do ideograma. Tá bom. Como a própria palavra diz, ideo é ideia, conceito, e grama é letra, né, caractere. Então, o que é o ideograma? Ideograma é uma letra, é um caractere que tem um sentido próprio, um conceito, uma ideia, mais a leitura. Tá bom. Tá? Então, e tem mais um complicador em termos de língua japonesa, porque o mesmo ideograma, ele pode ter mais de uma leitura. Como assim? Me dá um exemplo para entender. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, cachorro. Tá. Cachorro se escreve assim. Vou pedir para o editor colocar Isso. o kanji de cachorro, então, o ideograma de cachorro. Isso. Então, você bateu o olho, sabe que aquilo significa cachorro. Mas ele tem uma leitura japonesa, que é inu. Tá? E uma outra chinesa, que é ken. Tá. Tá? Por quê? Porque japonês, quando encontrou a China, não tinha escrita. Tá? Então, ele vai adaptar a escrita chinesa à sua língua japonesa. E como a escrita chinesa é completamente ideográfica, é tudo ideograma, na medida em que ele tem um sentido, quando ele entrou no japonês, ele entra com a pronúncia chinesa.
tá? E ele vai adotar essa pronúncia, naturalmente adaptada à pronúncia do japonês, porque tem sons que eles são diferentes, mas enfim, a pronúncia japonesa, mas ele vai também adaptar aquele ideograma pelo conceito, pelo sentido. Então ele vai usar este ideograma para designar cão, que em japonês é inu. Então, entrou este símbolo, que significa cachorro. Isso. E eles usaram este símbolo para representar a palavra que já existia no Japão, que é inu. Essa é a leitura japonesa. Mas ainda manteve a leitura ken. E que é chinesa. Então, ele vai Tá. ter dois tipos de leitura para o mesmo símbolo. Tá, assim, são quantos desses? São 46 também que temos que aprender? Sim, vamos dizer assim, nos dois primeiros meses, são 46. Não, são centenas e milhares. Milhares? Dependendo do nível de progressão na língua, você vai chegar. Então, por exemplo, no nosso curso Japonês Essencial, sobre o qual nós vamos falar em seguida, nós abordamos cerca de 100 e alguma coisa. 140, 140, isso. Então, é um nível... Veja, o nome do nosso curso é Japonês Essencial. Então, a gente ensina o básico para que você possa se comunicar em japonês com o nativo, né? Então, nesse curso básico, a gente vai dar paulatinamente, não se assuste, não é de uma vez. Vão ser 5 aqui, mais 10 ali, e vamos aumentando. Por quê? Eu sou péssima em guardar números, mas para você poder dominar o japonês normal, assim, que é dado na escola fundamental, são 1.200 e Na alguma verdade, coisa. são 2.136 Tá vendo? no ensino fundamental. No ensino né, fundamental. que é ensinado. Agora, se para você ler um jornal sem dicionário, é mais não, um é tanto. isso, é isso. Para ler um jornal é 2.136. Ixi, tá vendo? Meu aluno está me ensinando. Acho que posso já me recolher, né, voltar a esse meu O seu papel de professor. para Tá falarmos um certo. pouco, né, do nosso curso Japonês Essencial. Tentamos mostrar aqui nesse bate-papo que japonês não é esse bicho de 7 cabeças, Não. sobretudo no que se refere à pronúncia e à gramática. Apenas, né, essa questão da escrita é uma coisa que não tem como negar. É uma coisa que é um complicador dentro da língua japonesa. Vai levar tempo para você Demora. dominar militando os 2.000 e tantos ideogramas, né? Mas não se preocupe, porque a coisa é paulatina e no nosso curso, como já dissemos, a gente aborda somente 150 mais ou menos ideogramas. E já dá para se virar bem sabendo alguns ideogramas Já básicos, dá, né? Dá. Para o cotidiano já dá para se virar bem. Não vou dizer que você bate o olho num cartaz e você vai conseguir ler tudo, não. Mas uma boa parte você vai conseguir reconhecer. Tá, Sensei, então vamos falar um pouco sobre o nosso curso Japonês Essencial? Vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, o nosso curso é um curso online, de modo que você vai ter que estabelecer o seu tempo, né, de acompanhamento. E ele é basicamente constituído de Takashi-sensei. É constituído de videoaulas, que são distribuídos em 16 módulos, são quase 100 aulas que vocês terão acesso para aprender tudo isso que nós falamos. Pronúncia, escrita, gramática, do nível 0 até chegar no nível de compreensão essencial, tal como nós propomos. E além deste núcleo, que são as videoaulas, nós também temos os exercícios para vocês imprimirem. Nós temos uma apostila de fabricação própria para vocês imprimirem e praticar para solidificar o aprendizado. Nós sempre falamos, né, Tai Sensei, que não é uma coisa que depende só de nós, o aprendizado. Os alunos também precisam dedicar para reforçar o conteúdo. Exatamente. Justamente por ser um curso online, existe a nossa responsabilidade, que é oferecer o material, a didática, etc. e tal. Agora, tem a parte sua, que é a de manter uma disciplina, uma regularidade, fazer o seu caderninho e seguir o curso na sequência. E uma coisa que a gente recomenda, não é, Takashi-sensei, é de assistir uma aula e fazer o exercício desta aula. Porque cada módulo tem um X número de aulas. Pode ter 3, pode ter 5, pode ter 6. Então, é uma aula, exercício. Segunda aula, exercício. Terceira, e assim por diante. Só que, além dessas aulas que são online, nós temos um outro tipo de aula, não é, Takashi? Perfeito.
Nós também temos as aulas de revisão, que acontecem de forma síncrona ou ao vivo, como preferirem, que utilizamos o Google Meet, em que eu ou a Tai Sensei estaremos lá para fazer a revisão de algum módulo ou de algum tópico que queiramos reforçar para vocês. Então é o momento que vocês podem ter contato direto conosco, naturalmente, e tirar as dúvidas diretamente ao longo desta aula que fazemos algumas vezes ao mês para que vocês possam reforçar o aprendizado. Então temos as aulas gravadas, mas sim, também temos algumas aulas que são ao vivo. Mas também tem outra forma de ter um contato direto conosco, certo, Tai Sensei? Ah, sim. E agora, então, a gente vai falar dos bônus, né? Ou dos auxílios que a gente coloca à disposição. Um deles é o nosso canal de dúvidas. É um canal de dúvidas em WhatsApp. Desculpe se eu errar na terminologia, mas enfim, é por WhatsApp, em que vocês podem formular a pergunta. No momento em que a dúvida aparecer, vocês nos enviam e, no horário comercial, respondemos. Um de nós três responde às suas dúvidas. E é um canal permanente que vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, desde que espere, aguarde a nossa resposta. Mas tem mais uma aula, né? Temos. É o curso, é o canal de... A aula de conversação, né? Que a responsável atual é a Mitsuko Sensei, que depois do módulo 5, do módulo 9, bem, depois de alguns módulos nós sugerimos para que vocês façam essas aulas de conversação. São 4 aulas de conversação dentro do nosso pacote, para que você possa colocar em prática. Até, né, porque, Tai Sensei, nosso curso se propõe a ensinar as 4 habilidades. Exato. Que é a leitura, escrita, a compreensão auditiva e, naturalmente, a conversação. Produção oral. Vocês é que vão produzir a frase. Exatamente. Né? Mas a gente não pode esquecer de mais um bônus, que é o canal de interação. Isso, que também é pelo WhatsApp. O que é esse canal de interação? Que o professor vai dar, geralmente a Mitsuko Sensei também, ela dá um tema para que vocês, sobre esse tema, interajam com o professor naturalmente, mas também entre os colegas. São vários tipos de atividade. Tá? Então, tem um canal de WhatsApp de dúvidas, que vocês formulam a pergunta e a gente responde, e o canal de interação em que vocês interagem dentro do tema proposto pelo professor. É isso. E temos uma série de outros bônus, tal como o módulo de preparar os alunos que querem viajar para o Japão, então damos dicas de viagem. Temos um módulo dedicado a alguns trechos de música de anime, que foi inclusive um pedido dos alunos, e também algumas aulas que falam sobre o JLPT, que é a Prova de Proficiência de Língua Japonesa. Inclusive, ao fazer o nosso curso, né, Tai Sensei, é esperado que eles tenham habilidade suficiente para passar neste nível mais básico, que é o nível N5 do JLPT. Mas não somos um curso preparatório para o JLPT, certo? Não somos um curso preparatório. Esse bônus é onde a gente explica como que é esse exame do JLPT. Então, são algumas dicas de como fazer, quais são os aspectos da língua que eles exigem, coisas assim. Não é um curso preparatório para, é explicativo do exame de JLPT. É isso aí. E bem, deixaremos o nosso link aqui embaixo para vocês retomarem essas informações que nós falamos, mas o valor do curso é este aqui que está na tela. É R$ 1.997 à vista ou 12 vezes R$ 206,54. E você pode adquirir o curso e ter uma garantia incondicional durante 15 dias. Ou seja, você entra no curso, acessa, vê a nossa didática, né, Tai Sensei? E se... não costuma ser o caso, mas se eles não gostarem, tudo bem, a gente pode continuar sendo amigo e a gente garante o reembolso integral do investimento. Exato. Tanto é que nas primeiras semanas a gente libera os primeiros módulos, tá? Que é para vocês terem essa experiência com o nosso material, com a nossa metodologia. Nesses 15 dias de, como é que a gente fala? Garantia incondicional. Isso. E, aliás, falando em bônus, para quem se matricular até terça-feira, você receberá em sua casa este livro aqui, que é o Guia Japonês de Frases Úteis para a Viagem,
qualquer lugar que você estiver no Brasil, você vai receber com frete grátis. E nós, às vezes, temos alunos que se matriculam fora do Brasil. Neste caso, a gente negocia, né? O frete fica por conta de vocês, mas o livro vai chegar em sua casa para você utilizar como um complemento dos seus estudos de língua japonesa. E tem uma questão que é importante alertar também, né, Tai Sensei? Sim. Que nós vamos deixar aqui os nossos canais oficiais de comunicação. Os Exato. nossos números oficiais da 123 japonês são esses aqui. E, infelizmente, tem tido tentativas de golpe em que oferecem o nosso curso a um preço muito menor, mas nunca trabalhamos com descontos. Exato. Né? O preço que nós oferecemos é esse que está na tela e não há nenhuma possibilidade de ter alguma mudança. Né? Às vezes oferecem pela metade do preço, mas só confiem nas comunicações que vier a partir dos números que estão aparecendo aqui na tela. É uma pena que tenhamos que trazer esse tipo de reforço, né, Tai Sensei? Infelizmente, isso que está acontecendo no Brasil de um modo geral. Né? Então, tome muito cuidado. Só esses números que aparecem na tela, tá? Se for outro número qualquer, deletem, por favor. E é isso aí. E lembrando que quem se matricular até terça-feira receberá esse livro em suas mãos. Aliás, Tai Sensei, antes de finalizarmos, acho que poderíamos mostrar um pouco do resultado do nosso trabalho, que acho que corrobora um pouco e quer a quebrar este estereótipo de que o japonês é difícil. Vamos ouvir então o depoimento de alunos nossos que fizeram o curso e chegaram a este nível de proficiência. はじめまして、私はカリンです。よろしくお願いします。子供の時から私の夢は日本へ行きたいです。そして去年、運動室ジャポネーズのサイトを見ました。今年から運動室ジャポネーズで先生と日本語を習います。私は日本語の初心者でもジャポネーゼ先生はすごくて私にたくさん覚えました。先生方はとても良くて親切で説明がとても上手だと思います。それに練習問題がたくさんあって WhatsApp のグループde conversaçãoで毎日日本語を練習するのができています。運動してるジャポネーズにやってるのはアメージンな経験でした。日本語の基本を習ってしまいました。運動してるジャポネーズの3人先生が教えるのには完璧な術を持っていますから、探していたこと全部がある。探していた一番コースを見つかりました。高橋先生、タイ先生、みつこ先生、運動してるジャポネーズの皆さん、感謝だけです。E é isso aí, né, Tai Sensei? A grande maioria deles tinha começado do zero a estudar japonês e bate um orgulho imenso de ver o resultado que eles chegaram. Agora, é preciso disciplina. Disciplina e paciência, tá bom? E vocês vão chegar a esse nível de falar o japonês, de saber usar o japonês. Muito bem. E, pessoal, se vocês gostaram deste conteúdo, por favor, deixem o seu like, comenta aí de onde vocês estão assistindo a gente, o que você achou desta aula e se a gente conseguiu desmistificar esta ideia de que o japonês é uma língua difícil. O japonês é muito fácil e estamos aguardando vocês. É isso aí. Muitíssimo obrigado por ter assistido esta aulinha, este vídeo conosco até agora e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Sayonara!